Depois de mais de 500 dias sem absolutamente nada novo do universo cinematográfico da Marvel, finalmente estreou WandaVision, a primeira série da Marvel que vai ser disponível na Disney Plus e que já vai completar ali aqueles filmes que já são consagrados nos cinemas. Por aqui a gente vai acompanhar a história da Wanda Maximoff, que também conhecemos como Feiticeira Escarlate, e do Visão, que é o amor dela, e os eventos da série vai se passar depois do final ali de Vingadores Ultimato. A Disney Plus já lançou os 2 primeiros episódios na semana passada, na sexta-feira, dia 15, e vai lançando um episódio a cada sexta-feira daqui pra frente. Mas esses 2 primeiros que já lançaram, eu assisti e vim aqui comentar um pouquinho pra vocês sobre essa série, do que ela se trata, e um pouquinho, é claro, das minhas primeiras impressões até aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e como eu falei pra vocês, já assisti os 2 primeiros episódios que saíram de WandaVision e vim aqui comentar um pouquinho o que eu achei, do que a série se trata e tudo mais. Só que por enquanto, esse vai ser o único vídeo que eu vou fazer. E eu vou confessar também que só tô fazendo porque algumas pessoas chegaram a pedir pra eu comentar um pouquinho do que eu achei. Então a ideia não é eu fazer uma análise a cada episódio não, é só as primeiras impressões mesmo, inclusive vou tentar fazer esse quadro de primeiras impressões com um pouco mais de frequência. Mas se vocês gostarem muito, tiver muito like nesse vídeo, se vocês se inscreverem e quiserem que eu volte a falar de WandaVision, de repente quando acabar a temporada, ou quando acontecer uma coisa muito grande nos próximos episódios da série, eu posso voltar aqui e comentar, mas aí vai depender de vocês. E eu quero também dizer que este vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, porque eu vou ter que falar dos episódios que eu assisti, mas não aconteceu nada, oh meu Deus, não pode ser falado. Não, foi bem simples até aqui esses 2 primeiros episódios, foi bem uma introdução mesmo da série até aqui. Mas eu também vou precisar citar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram nos quadrinhos, para poder contextualizar vocês, e do final de Guerra Infinita, de Ultimato também, que foram os 2 últimos filmes dos Vingadores. Então se você ainda não viu esses filmes, talvez seja melhor você assistir primeiro, para depois começar a WandaVision, porque começa depois a série, você vai acabar tomando spoiler, óbvio. Fechou então, né? Tá avisado. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas, então se você ainda não assistiu, toma cuidado com os spoilers. Então vamos logo, bora começar, porque tem bastante coisa pra falar, mas antes, é claro, já desce aqui a tela, já se inscreve, deixa seu like, comenta também se você já assistiu o WandaVision, ou se vai assistir, ou se não vai assistir, ou se tá pensando. Deixa aqui nos comentários qualquer coisa sobre a série WandaVision, enquanto eu começo a falar aqui da série. Eu vou começar trazendo um contexto aqui pra vocês desse vídeo, caso alguém não lembre das coisas dos filmes, ou não tenha assistido, e coisas desse tipo. Vamos lá. A gente teve todos os filmes do MCU, que levaram até os Vingadores 1, Vingadores Era de Ultron, e chegou no Vingadores Guerra Infinita. Vai ser um resumo bem resumo mesmo, tá? No Vingadores Guerra Infinita, a gente viu lá que o Visão, ele tem a Joia da Mente. O Visão, ele surgiu na Era de Ultron, né? Mas aí no Guerra Infinita, ele tava lá com a Joia da Mente na cabeça, e o Thanos, ele tava querendo juntar todas as 6 joias do infinito pra poder, né, dizimar metade dos seres do universo inteiro. Então é claro que em algum momento do filme ele iria atrás do Visão pra conseguir essa Joia da Mente. O problema é que quando tira a Joia da Mente do Visão, ele morre, porque ele não é só a joia, isso fica muito específico nos filmes, mas quando tira ali aquele negócio que traz a vida pra ele, que faz ele ser um ser vivo, ele é um sintozoide. E aí se tirar a joia da mente da testa dele, ele morre. Então a galera tava evitando que isso pudesse acontecer. O problema é que chegou um determinado momento ali que não tinha outra saída. Eles tinham que destruir a joia da mente, porque o Thanos já tinha pego todas as outras 5. Eu não sei se já tinha pego as 5, mas já tinha pego a maioria. E aí a única saída que sobra é o quê? Destruir a joia da mente. Mas se destruir a joia da mente, o Visão acaba morrendo. Então seria um sacrifício que ele faria pra salvar a vida de bilhões de pessoas no planeta, fora os outros seres do universo também. O problema é que destruir uma joia do infinito não é algo tão simples assim. Quem tem muito poder pra fazer isso? A Feiticeira Escarlate, que é a Wanda Maximoff, que não por coincidência ama o Visão. Então pensa que a Feiticeira Escarlate, ela não só teve que aceitar perder o amor da vida dela, como ela tinha que ser a responsável por tirar a vida dele, para poder destruir a Joia da Mente. Ela relutou muito contra isso, mas foi a única saída e ela acabou fazendo. Então isso já gerou um trauma muito grande nela. Mas no fim das contas acabou sendo um sacrifício em vão, tanto do Visão quanto da Feiticeira Escarlate, porque o Thanos, ele tinha a Joia do Tempo, ele conseguiu voltar no tempo antes dela fazer isso com o Visão, e aí o Visão reviveu, a Joia da Mente reviveu de novo, reconstruiu, e aí ele conseguiu pegar essa Joia da Mente para conseguir juntar as 6 ali e dar o estalo dele. E aí nesse estalo que ele deu, sumiu 50% das pessoas no planeta, incluindo a própria Feiticeira Escarlate. Aí a gente já vai lá para Vingadores Ultimato. O que aconteceu lá? Teve toda aquela treta, eles foram atrás do Thanos, aí mataram o Thanos, né, que ele tava todo tristão lá, aconteceu logo nos 5 primeiros minutos do filme, pegou todo mundo de surpresa, mas aí eles fizeram todo aquele esquema, voltaram no tempo e conseguiram desfazer o que o Thanos tinha feito, trazendo todo mundo de volta.
só que com as memórias do que tinha acontecido no final de Guerra Infinita. Então, pra eles, tipo, eles desapareceram e apareceram logo em seguida. E por isso a Wanda ainda trazia aquele trauma de ter matado o Visão. Por mais que tenha voltado no tempo e aí o Visão tenha revivido e depois foi o Thanos que acabou matando ele, mas mesmo assim ela matou o Visão, né? Ela viveu aquele momento, então aquilo continuou sendo um trauma pra ela. E aí ela tava puta pra caramba de raiva do Thanos, de tudo que tinha acontecido, porque foi por causa do Thanos que ela acabou matando o Visão e depois ela teve que presenciar o Thanos matando o Visão. Ou seja, em poucos tempo ali, em poucos minutos, ela viu o amor da vida dela morrendo 2 vezes pela mão dela e pela mão do Thanos. E aí, quando chegou no Ultimato, ela quis vingança, obviamente, desceu o cacete no Thanos no Vingadores Ultimato e só não matou ele por questão de roteiro mesmo, né? Porque senão o filme ia acabar ali e tinha mais coisas pra acontecer. Porque, mano, dava. Ela ia conseguir destruir o Thanos porque ela é muito poderosa. No fim das contas, deu tudo certo, todo mundo ficou feliz. Não todo mundo, pelo menos, né? Mas muitas pessoas ficaram felizes, todo mundo voltou, o Thanos morreu e etc, etc. Só que a Wanda continua lidando com esse trauma de ter matado o Visão e ela tem que viver com aquilo. E isso, muito resumido, foi mais ou menos o que aconteceu de importante que a gente precisa saber em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, com a Wanda Maximoff e com o Visão. Aí a gente já vai lá pra série a partir daqui, que conta a história deles dois. Mas como assim deles dois? O Visão não tinha morrido? Aí é que tá. Aqui entra um pouquinho das HQs, né, dos quadrinhos, que eu vou falar um pouquinho pra vocês pra contextualizar, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não li as HQs e eu não tenho todo esse conhecimento da história da Marvel, desses personagens e tudo mais. Se você quiser alguns vídeos com mais detalhes, eu assisti uns vídeos do Thiago Romariz que estão muito bons. Sério, procura lá no canal dele, que ele tá preparando as pessoas pra WandaVision e ele fala com muitos detalhes da história da Wanda e do Visão que envolve as coisas dos quadrinhos. Mas, resumidamente, algumas coisas que aconteceram lá. Existe um arco nos quadrinhos chamado Dinastia M, que é um dos arcos principais da história da Marvel, principalmente dos Vingadores ali. O que acontece nesse arco? Se eu falar alguma bosta, me corrijam aqui nos comentários, mas perdoem os meus erros, tá? Houve um momento ali que ela tava junto com o Visão, eles dois tiveram 2 filhos que começaram a crescer e tal, mas aí os filhos deles foram mortos. Não sei se eles foram assassinados ou se eles morreram em algum acidente, alguma coisa, mas enfim, eles morreram e isso mexeu muito com a Wanda. Ela ficou muito traumatizada e a partir daí ela começou a fazer umas loucuras, começou a meio que se descontrolar de tanto poder que ela tem. Porque esse tipo de coisa sempre acontece, né? Um personagem que é muito poderoso acaba não conseguindo controlar os poderes, seja lá por qual motivo que for, como tem a Fênix Negra, por exemplo, né, X-Men. Acontece uma coisa bem parecida aqui com a Feiticeira Escarlate. Ela fica muito traumatizada pela perda dos filhos, ela mata, tipo, mais de 90% dos mutantes do planeta com o poder do pensamento, tipo, ela dá um negócio assim e fala, pô, matou, vai morrer todo mundo. E ela mata uma galera. E dos que sobrevivem, ela altera toda a realidade porque ela tem poder pra isso. Ela muda toda uma realidade e é a partir daí que começa a história da Dinastia M. Tanto que é tão diferente que existem alguns mutantes ainda que sobreviveram e que estão vivendo aquilo, mas ninguém sabe que é uma realidade alterada. Todo mundo acha que aquilo ali é o que tá acontecendo de verdade. Mas é tão diferente que, inclusive, o Magneto, que é pai da Wanda, inclusive pra quem não sabia, em algumas histórias, parece que tem alguns momentos ali, alguns arcos que ele não é, que ela tem uma outra origem, mas é muito aceito uma das principais origens dela, que o Magneto é pai dela e do Mercúrio. E aí o Magneto, ele acaba sendo meio que o imperador do planeta. Não sei se é imperador a palavra, mas ele manda na porra toda. Ele é o cara mais foda nessa Dinastia M, nessa nova realidade que a Feiticeira Escarlate criou. E aparentemente ela fez toda essa realidade pra fugir da vida real, onde ela perdeu os filhos e pra não lidar com todo aquele trauma que ela tinha vivido. Mas aí alguns mutantes começam a perceber que tem uma coisa estranha, que aquela realidade não tá certa, tem um negócio ali que tá fora do lugar. Eles começam a perceber o que tá acontecendo e começam a tentar reverter a situação. E por que eu tô trazendo esse contexto pra vocês? Porque no Dinastia M, nos quadrinhos, a Wanda, ela perdeu os filhos, ficou muito traumatizada e criou uma nova realidade. Aparentemente é isso que tá acontecendo na série também, porque ela tá lidando com o trauma não de ter perdido os filhos, mas de ter perdido o Visão, de ter matado o Visão, não só perdido ele. Então ela criou uma nova realidade onde ela está viva com o Visão vivo também, vivendo uma vida feliz, né? Uma vida meio suburbana, uma sitcom, eles estão dando risada, tudo feliz e tal, não sei o quê. É essa mais ou menos que é a história principal, que é o plot principal ali da série WandaVision, baseado na Dinastia M, entendeu? Ela fez mais ou menos a mesma coisa, criou uma nova realidade. Outros quadrinhos também que servem de inspiração pra série é os quadrinhos do Visão. Ele tem os seus próprios quadrinhos, a sua própria história, que são quadrinhos recentes, inclusive, e que nesses quadrinhos ele tá casado com uma outra mulher, eles têm 2 filhos e toda a família, tanto a mulher quanto os filhos, também são sintozoides, assim
como o Visão. E aí tem toda uma questão de humanidade, ali, deles vivendo entre os seres humanos, e o que é ser um ser humano, tem toda uma pegada filosófica, e dizem que são quadrinhos muito bons. Mas ele vive basicamente isso, uma vida perfeitinha no subúrbio ali, tentando se encaixar e viver no meio das pessoas normais. Pessoas normais, porque ele não é uma pessoa. Então tem um pouquinho de base também nesses quadrinhos do Visão, por causa dessa vida perfeita, mas é uma realidade criada pela Wanda. Então é meio que uma mistura de Dinastia M com os quadrinhos do Visão, entendeu? E por que eu tô trazendo todo esse contexto pra vocês, né? Pra tentar meio que contextualizar e justificar as coisas que estão acontecendo na série. Porque tanto no trailer a gente viu um pouco disso, quanto nesses 2 primeiros episódios, que ainda teve pouco, mas também teve, a gente vê algumas falhas na realidade que tá acontecendo ali, que ela tá vivendo. A gente vê muito isso no trailer, e nos 2 primeiros episódios ali tem uma coisa ou outra que acaba sendo estranha. Tem uns momentos ali que eles não lembram, por exemplo, de onde que eles vieram, eles não lembram que dia que eles casaram, eles só lembram de quando eles chegaram naquela casa lá pra frente, que foi o dia do casamento deles. Antes disso, eles não lembram de nada. E aí fica, né, uma falha ali, fala, caramba, sabe quando você tá sonhando, né, que você tá, por exemplo, na sua escola, e aí você começa a pensar dentro do seu sonho, você não sabe como é que você chegou na escola, porque é um sonho, né, você começou o sonho ali já. Então é basicamente isso que acontece. Eles não lembram de nada que aconteceu antes de chegar ali, porque é uma nova realidade sendo feita provavelmente pela Wanda. E ela deve ter feito isso para poder viver do lado do Visão, que ela tinha matado, porque ela não queria lidar com essa dor. Mas também é citado, eu acho que é no próprio Dinastia M, que ela é tão poderosa que ela consegue reviver alguns personagens. Tanto que ela revive o Gavião Arqueiro, se eu não me engano. Posso estar falando bosta, mas ela consegue reviver alguns personagens. Não sei exatamente como que ela faz isso. Então existe uma pequena possibilidade de ela ter revivido de fato o Visão. Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que ele só faz parte dessa nova realidade alterada, mas ele não tá vivo de fato. Entendeu? E agora sim, com todo esse contexto, eu vou falar um pouquinho mais focado na série WandaVision, uma série da Disney Plus que já tem 2 primeiros episódios. A gente já vê logo nesse começo que tem uma pegada totalmente diferente até agora do que a gente viu nos filmes dos cinemas. Porque os filmes é o quê? É ação, é magia, porque é mutante, todo mundo tem poder, então tem toda uma ficção científica, todo um gráfico muito foda. E aí na série é o quê? Uma sitcom que é dos anos 60 ali, tanto que a tela é meio que preta e branca, é quadrada, né? A proporção da imagem ali é 1 por 1, e tem até algumas risadas de fundo, algumas piadas e tal. Então a gente vê que tem uma pegada totalmente diferente, mas não é que WandaVision é uma sitcom. Eles estão vivendo em uma sitcom porque foi essa realidade que a Wanda trouxe. Mas as coisas vão se desfazer aos poucos e vai virar uma coisa enorme, assim como era nos filmes. Mas aí a gente para pra pensar um pouquinho e analisar. É uma sitcom, né? É apresentado de uma forma de sitcom, um casal, onde a mulher desse casal é uma feiticeira que, né, move as coisas com poder de telecinese, as louças, as coisas que ela faz ali, porque ela é uma dona de casa, e aí tem alguns risos. Não lembra alguma coisa pra vocês? Pra quem é da minha geração pra trás, aí eu vou fazer 30 anos, então provavelmente quem tem a minha faixa de idade para mais de 30 anos, lembra de uma série chamada A Feiticeira, ou Bewitched, que era em inglês. Essa série ela é de 1964, e não que eu seja dessa época não, eu sou da década de 90, mas quando eu era criança ainda passava na TV a reprise dessa série. E eu achei genial porque eles trouxeram as referências dessa série, da Feiticeira, da sitcom de 1960, pra dentro de WandaVision. Então você vê muitas semelhanças porque eles fizeram de propósito mesmo pra homenagear a série da década de 60. Então você vê a Wanda mexendo as coisas com os pratos, né, as coisas pelo ar, igual a Feiticeira fazia pra poder arrumar a casa, ela e o marido dela, e quando ele saía pra trabalhar. Tem muitas semelhanças ali, tanto que no segundo episódio também é mostrada uma pequena abertura animada que tem muitas referências com a mesma animação que era a abertura lá da série da Feiticeira. E tanto no primeiro episódio quanto nessa abertura do segundo, a musiquinha de abertura também é muito parecida com a música de abertura da Feiticeira. Eu achei genial, pra quem pegou essa referência deve ter sido um negócio muito gostoso, pra quem não pegou, só ficou um negócio ok, acredito eu. Mas a referência foi muito boa sim. Deu uma mistura ali de nostalgia, sabe? Com felicidade, com interesse, sabe? Com excitação. Fala, caramba, que da hora que eles estão fazendo isso. É tipo aquela frase, né? Respeite o passado e abrace o futuro. Eles respeitaram o passado e trouxeram aquilo de uma forma legal pra seguir dali pra frente até o tom que os filmes da Marvel pedem. Mas óbvio que a série não é só isso, né? Eles estão trazendo isso nesses 2 primeiros episódios, mas aos pouquinhos a coisa vai mudando de tom, como eu falei pra vocês, e vai trazer uma ação. A Wanda tá começando já a perceber que aquela não é a realidade ok, que ela tá controlando de alguma forma, não sei se consciente ou inconscientemente, mas ela tá controlando de alguma forma as coisas que estão acontecendo por ali. Então acho que aos pouquinhos vai começar toda aquela ação que a gente tá acostumado a ver nos filmes da Marvel, e eu tenho certeza que vai ser muito incrível, porque o investimento tá alto, e
E tanto o Visão quanto a Feiticeira Escarlate são personagens incríveis que têm toda uma complexidade e uma gama de poderes muito grandes e que agora que eles são o foco da história, com certeza vai ser muito bem explorado. E a gente já vê que tem algumas coisas mudando já do primeiro pro segundo episódio. Por exemplo, no primeiro, como eu falei pra vocês, eles não lembram de algumas coisas que aconteceram no passado deles e tal. Aí já é alguma coisa estranha. Aí quando vai pro segundo episódio, já começa a acontecer uns barulhos, aparece um helicóptero de brinquedo vermelho, sendo que toda a série é preta e branca, mas aparece um negócio vermelho no meio do nada. E tudo isso vai sendo cada vez mais estranho. E aí mais pro final do episódio, isso fica um pouco mais claro, porque no meio da rua sai um cara de um bueiro, um cara mó estranho, com as moscas rodeando ele. Aí a Wanda fecha a cara na hora, olha pra ele e fala não. E a história retrocede, porque aí a gente percebe que ela tá controlando isso. A história retrocede para alguns minutos antes, para que aquele episódio termine com um final feliz, um final de sitcom, alegre, todo bonitinho. Então a gente vê que ela tem um certo controle ali, que as coisas já estão começando a ficar diferente do que aquela realidade perfeitinha que ela tinha criado. Então daqui pra frente, provavelmente a partir do terceiro episódio, a gente vai ver muito mais coisas dessas acontecendo. Só que também tem uma outra coisa que me intrigou, porque ao final, tanto do primeiro episódio quanto do segundo, termina como uma sitcom, feliz, the end, bonitinho, a câmera vai se afastando, aquela história está se passando dentro de uma TV, e na frente da TV tem um cara, aparece um braço de uma pessoa, pode ser um cara ou uma mulher, mas eu acho que é um cara, com uma caneta, como se ele fosse o escritor ou o diretor de uma história que ele está contando sobre a vida da Wanda e do Visão. Então é como se eles estivessem numa televisão e tivesse uma pessoa fora, um diretor ou um escritor controlando a vida deles dois. Então eu não sei exatamente como é que tá funcionando isso, se é a Wanda mesmo, se é uma outra pessoa, ou se é a junção dos dois, se tem alguém controlando a mente da Wanda, porque acontece uma coisa parecida com essa também, envolvendo a morte dos filhos dela lá nos quadrinhos, então pode ser uma pegada dessa aí também. E isso até aqui foi WandaVision, esses 2 primeiros episódios, aí o que eu achei até agora? Eu gostei muito, eu fiquei surpreso de ter gostado tanto, mais do que eu achei que eu gostaria. Deu pra entender? Porque assim, os 2 primeiros episódios, eles são baseados em sitcom dos anos 60. E tem uma pegada engraçadinha. É um humor leve, é óbvio. Não é aquele negócio que você vai doer a barriga de tanta risada. Mas dá pra dar umas risadinhas, porque você vê que eles fazem umas piadas meio propositais e tal. Tipo, ele tá trabalhando, ele faz as coisas muito mais rápido, o Visão, né, no caso. Ele tá trabalhando, ele faz as coisas muito mais rápido do que os outros caras, por exemplo. E aí ele entrega o serviço muito rápido, e aí o pessoal que trabalha com ele fala, nossa, você é uma máquina. Ele, não, eu não sou uma máquina, eu sou um humano, com certeza eu tenho ossos e carne. Mas você percebe que é tudo feito uma piada em cima do ser, que é um sintozoide que ele é, e dos poderes que a Feiticeira Escarlate tem. Então você vê que tem umas pitadas de humor ali, que é leve, mas que dá pra dar umas risadinhas se você se libertar. Porque se você começar a assistir WandaVision já esperando uma ação como tinha nos filmes, calma, é uma série. As coisas vão se desenvolver aos pouquinhos. Então eu gostei dessa dose de humor desses 2 primeiros episódios e um pouquinho dos mistérios que eles foram colocando progressivamente para ir despertando minha curiosidade e está dando certo porque eu estou muito curioso para assistir o que vem pela frente. Fora que, por ser a primeira série da Marvel, né, exibida na Disney Plus, e a primeira série que contempla todo esse universo cinematográfico da Marvel, que completa tudo isso, que veio para integrar e para deixar ainda maior tudo isso, a chance disso ser uma grande produção é muito boa, porque o investimento está muito alto e tudo depende, das próximas séries que virão, vai depender muito do que vai ser WandaVision, de toda a repercussão que vai dar, de toda a história, né, a base que vai dar para os próximos filmes da Marvel também, o que é muito legal, porque o filme ele é muito compacto. Então tem um protagonista aqui, tem um protagonista ali, e você não consegue explorar necessariamente os personagens que podem ser muito bem explorados. É o que a gente vai ver lá com o Falcão e com o Soldado Invernal também, com o Falcão se transformando no Capitão América, que se fosse fazer um filme inteiro, talvez não ficasse tão legal. Em questão de série ali, a progressão pra mim é muito mais interessante. E aí a gente vai ver também um pouco do Loki, que talvez eles não quisessem fazer um filme só dele, mas fazer uma série de repente pra completar tudo que acontece nos filmes é interessante também. Então eles conseguem expandir muito mais e acaba sendo mais interessante pra quem gosta desse universo. E existem alguns rumores, algumas especulações que talvez ainda em WandaVision, que se eu não me engano vai ter 9 episódios, até o final da série vai aparecer o Doutor Estranho pra dar uma base ali pro filme, pro próximo filme do Doutor Estranho, que vai ser o Multiverso da Loucura, que tem acho que tem alguma coisa a ver dos quadrinhos também, existe esse multiverso da loucura, e tem muito a ver com a Feiticeira Escarlate e com o Doutor Estranho também, porque eles são todos poderosos e tal. Então talvez ele chegue aqui na série também pra dar início ao que vai acontecer lá no filme dele mais pra frente. Mas por enquanto foi basicamente isso, que já foi suficiente pra despertar meu interesse, e daqui pra frente as coisas vão evoluindo e vai se tornar uma coisa bem grandiosa que a gente precisa sim acompanhar pra entender todo esse universo cinematográfico da Marvel. E finalmente a gente vai ver um pouquinho mais explorado também todos os poderes, toda a potência que tem a Feiticeira Escarlate, a
Wanda Maximoff sem que o roteiro dê uma minada, dê uma cortada ali em tudo que ela pode fazer. Eu confesso que eu gostei mais do que eu esperava que eu fosse gostar e eu estou muito ansioso pelos próximos episódios, que lembrando, vai sair um a cada sexta-feira lá na plataforma da Disney Plus, o serviço de streaming da Disney que envolve a Marvel. E vocês assistiram já esses 2 primeiros episódios? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir. Ou me contam por que você não quer assistir, ou me conta se você se interessou para assistir a partir desse vídeo. Enfim, conversem comigo, participem dos vídeos que é muito legal. Deixa aqui nos comentários para eu saber. E antes de sair do vídeo, não esquece de clicar aqui nessa bolinha para poder se inscrever se você não se inscreveu ainda e ver outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like e me falar se vocês querem que eu faça mais vídeos de WandaVision. Até a próxima, valeu!